Você já ouviu falar em meliponicultura? Não? Então, nesta reportagem, o Jair e a Betânia, aqui do município de Nova Prata, do Meliponário Flor de Laranjeira, contam um pouco mais sobre essa novidade, digamos assim, aqui do nosso município. Esse casal conta um pouco sobre essas abelhas sem ferrão e como é que elas sobrevivem. Meliponário é um conjunto é uma coleção de abelhas sem ferrão, certo? E a sua criação se chama de meliponicultura, certo? Hoje no Brasil são cerca de 300 espécies catalogadas de abelhas sem ferrão e no Rio Grande do Sul 24 espécies, né? Elas estão nessa região, nessa quantidade menor que no Brasil devido ao clima, né? Então são temperaturas mais extremas, né? No inverno bem rigoroso, no verão nem tanto, né? Então por isso tem menos abelhas. A gente sempre, desde pequeno, a gente ouviu falar da abelha mirim, que era mais popularmente conhecida, né? Mas com o passar dos anos a gente vai ouvindo um pouquinho mais e sabendo um pouquinho mais das abelhas. Há 7 anos atrás um vizinho estava de mudança, né? E eu sabia que ele tinha 3 enxames de abelha jataí, que são sem ferrão. E imaginei que eu não fosse levar junto e busquei com ele se ele tinha interesse em vender as abelhas, né, os enxames, e adquiri dele esses 3 enxames, né. Então hoje a gente são 7 espécies de abelhas, são 30 colmeias hoje, 30 caixas, né. Cada abelha na natureza ela busca uma condição de vida para ela, busca uma estrutura na árvore, busca um oco diferente, ela vai atrás de uma floração diferente. Então, de certa maneira, também a caixa tem que ter algumas características que aproximam ela da vida na natureza, né? Então, hoje, a espessura da madeira, a caixa com divisórias, a caixa que tenha um acesso para a lixeira dela, que também é importante. Tudo isso tem que ter, cada espécie, uma característica diferente na caixa. Todas elas, seja com ferrão, seja sem ferrão, em certa época do ano elas dividem do enxame-mãe na natureza, assim, né? E buscam uma nova morada. Parte fica na casa no enxame-mãe e outra parte se fala que é enxamear, né? Então ela vai em busca de uma nova morada, né? Para formar uma nova colônia, com uma nova abelha rainha, para formar a sua família, né? Então, assim, ó, quando começa esse período em setembro, a gente distribui na natureza iscas, que a gente fala, né, com o feromônio daquela abelha desejada, e você coloca em um ambiente que você acha que seja próximo ao que ela vai buscar, com características, né, numa árvore, na floresta, e daí, se tiver sucesso, né, depois de 2, 3 meses que a abelha está estabelecida nessa isca, você traz para casa e coloca numa caixa apropriada para ela. Nós temos hoje, então, são 7 espécies em casa. A abelha jataí, que é a mais abundante hoje na região, tá? Que mais se adapta melhor na região. Nós temos a mandaçaia, que é uma abelha muito bonita, uma abelha grande, porém totalmente dócil, né? Nós temos a canudo, que é uma abelha um pouquinho mais agressiva, mas ela não tem ferrão, ela dá pequenas mordiscadas, ela se enrola no cabelo, ela defende a casa dela, né? Nós temos também a abelha mirim, temos 3 espécies da abelha mirim, temos a mirim guaçu, a mirim droiana, a mirim negripsis, temos a abelha iraí. Flor de Laranjeira, a gente buscou esse nome porque achou que nós temos em casa e na vizinhança bastante árvores frutíferas de laranjeira, né? Bergamoteira, lima, várias frutas cítricas na vizinhança, né? E quando é época de floração é muito requisitado pelas abelhas, você vê muita abelha, né? Então, por que não usar um nome que tem a ver com a chegada delas na natureza? A apicultura é mais conhecida, né? Porque é uma abelha
A apicultura trata da abelha apis, né, que é a abelha mais abundante na região, no Brasil. A abelha apis hoje ela não é nativa do Brasil, é uma abelha trazida com a imigração, seja europeia, seja africana, ela veio junto. É uma abelha que produz muito mel, né? Ela produz cerca de 20 quilos por colmeia, mais ou menos, ao passo que a abelha sem ferrão, as mais abundantes, produzem 2 quilos, né, de mel. Senão é para sua subsistência apenas, é muito pouco mesmo. As abelhas na natureza têm um papel essencial, tá? Sem elas, muitos frutos não existiriam, tá? Dependem sempre da polinização, e se não há polinização por parte das abelhas, muitos alimentos deixam de existir. Então, o mel é bom ter ele, mas se você não tem a polinização, os alimentos também não existem. Hoje, cada dia mais é usado defensivos agrícolas, existe desmatamento, o que acontece é que acaba matando silenciosamente muitas abelhas. Deixam de existir, de fato, pela mortandade devido a agrotóxicos, a defensivos, a pulverização em geral, tá? Então, tem os dois lados. Tem o lado que tem que produzir alimento, mas tem o lado que tem os responsáveis pela polinização que acabam sofrendo com isso. O mel das abelhas nativas sem ferrão, como é conhecido, é muito especial. Ele tem características de sabor, de aroma, ele é mais líquido, ele tem entre 30% e 40% de umidade, o que deixa ele mais suscetível a azedar, né? Então ele deve sempre ser preservado em refrigeração. O que dá essas características a esse mel é a espécie de abelha envolvida na produção dele, as flores que elas visitam, elas depende muito da flor de cada estação que elas têm disponível para coletar o pólen. Isso dá essas características a esse mel. Os nossos antepassados usavam muito o mel, eles chamavam de mel de abelha mirim, popularmente, né? Bem amplo, assim também as abelhas nativas eles chamavam de abelha mirim. Hoje, graças aos biólogos que estão sempre estudando, a gente já consegue ter essas abelhas catalogadas por nome, por espécie, por características. Então a gente já consegue entender um pouco mais o comportamento delas, saber as flores que elas gostam. Quanto aos benefícios também, existem muitos estudos hoje que constatam que os nossos imigrantes, os nossos colonizadores estavam corretos. É um mel com propriedades antibióticas, antibactericidas, entre outras, muitos benefícios para a saúde. Ele é muito usado para combater gripes ou tratar mesmo gripes, resfriados, até mesmo para elevar a imunidade. Eu acho que é uma das principais características do uso desse mel. Cabe salientar que é sempre um mel que tem que ser consumido, não aquecer esse mel, sempre in natura. No momento que você aquece, seja o mel da apis, ou seja o mel das nossas abelhas sem ferrão, ele perde propriedades. Isso faz com que deixe ele mais pobre, que ele traga menos benefícios para a nossa saúde. Então sempre usar ele in natura, nunca aquecer esse mel. Quanto ao mel cristalizado, é comum, vamos dizer assim, que ele cristalize, não tem nada de errado nisso. Não é porque ele cristalizou que você vai deixar de usar. Ou você vai aquecer esse mel. Não aqueça o mel. Você deve usar ele in natura, cristalizado mesmo. Ele está bom e assim ele deve ser consumido. No momento que você aquecer esse mel, ele perde propriedades para a saúde. Então isso não é legal, não é bom que isso aconteça. O nosso foco sempre foi a criação das abelhas,
da melhor maneira possível a preservação das espécies. O mel que nós colhemos ainda, ele sempre foi para nosso consumo e para consumo dos amigos, de pessoas próximas da família. Mas por que não comercializar esse mel que é tão importante para a saúde, que é tão benéfico, que tem tantas coisas boas? Então a gente tem uma produção que é artesanal, limitada, em função da quantidade da produção ser muito pequena. E quem quiser conhecer, quem quiser adquirir, é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Lá vocês vão encontrar os nossos telefones para contato. E quem quiser conhecer também o nosso meliponário, é só também entrar em contato com nós, não tem problema nenhum. São todas abelhas dóceis, nenhuma vai ferroar ninguém, até porque elas não têm ferrão. Então a gente está de portas abertas para receber todo mundo, crianças, quem quiser conhecer. É sempre muito bem-vindo. Embora o nome meliponário para muitos possa parecer uma coisa nova, diferente, né? A meliponicultura é muito comum na região, no estado, no Brasil todo, tá sendo bem divulgada recentemente pelas televisões, pelos telejornais, então acho que é bem importante. Uma coisa que eu quero destacar é que assim, embora nós hoje estamos aparecendo na Conecta Mais, são inúmeras pessoas hoje que fazem isso como são meliponicultores ou é apenas por um hobby, gostam do que fazem, tá? E são pessoas muito unidas, tá? Então hoje há uma troca constante de informações, de experiências, são grupos de WhatsApp, são amigos na cidade. A gente tem muito a agradecer a essas pessoas que ao longo desses 7 anos foram nos alimentando de informações importantes para nós poder ter nosso meliponário. Então quem tiver interesse em também vir buscar um pouco de conhecimento com a gente é bem-vindo sempre, tá? A gente não é especialista em nada, né? Muito menos em meliponários, né? Então quem quiser conhecer ou ver como funciona uma colmeia, só nos comunicar, é bem-vindo sempre.